Olá, estamos hoje com o Dr. Raul Aguilar, cirurgião de mão e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão, para falar sobre uma inflamação que afeta milhares de pessoas, a tenossinovite de Kerven. Doutor, fala pra gente um pouco dessa patologia, por favor. Obrigado, boa tarde para todos. Hoje vamos falar sobre o processo inflamatório chamado tenossinovite extenuante de Kerven. É um processo inflamatório a nível do primeiro compartimento dorsal. O que quer dizer isto? No punho temos 6 compartimentos. O primeiro compartimento está a nível do lado radial, do lado do polegar. Todos esses compartimentos têm seus próprios tendões e todos os tendões têm suas membranas sinoviais próprias. Então, como disse anteriormente, o primeiro compartimento dorsal do punho contém os tendões extensor curto do polegar e abdutor longo do polegar. Ambos têm sua membrana sinovial própria. Esse compartimento se inicia na junção músculo-tendinosa e termina 1 centímetro além do túnel osteofibroso rígido. O que é o túnel osteofibroso rígido? É uma membrana que conforma um túnel cujo assoalho é o osso, tem 2 tabiques laterais e um teto formado por retináculo extensor de punho. Essa patologia é muito doloroso, limitante e incapacitante. A primeira vez que quem descreveu essa patologia foi um médico suíço chamado Dr. Fritz de Kerven, ali pelos anos 1890. Ele descreveu como uma entorse das lavadeiras. O que acontece? Naquela época não tinha as lavadeiras que hoje temos, então tudo era à mão. Então aquela atividade repetitiva ou algum trauma provocava esse processo inflamatório. Ele descreve que a atividade em posição, com o polegar em posição de abdução completa e o simultâneo movimento repetitivo com desvio dorsolunar provocava aquele atrito, provocando, consequentemente, o processo inflamatório doloroso. Mas tem situações que podem desencadear esta patologia também. Por exemplo, algumas anomalias congênitas, por exemplo, a existência de tendões supernumerários ou tendões anômalos. Como disse anteriormente, como o túnel contém 2 tendões, tem algum porcentagem de pessoas podem ter tendões supernumerários. Em vez de ter 2 tendões, tem 3, tem 4. São tendões anômalos. Outra anomalia congênita, como disse anteriormente, repito essa palavra, o túnel, que é o único. Na maioria das pessoas, esse túnel pode estar duplicado. Então, o túnel osteofibroso rígido fica mais estreito, que dificulta mais e provoca mais atrito dos tendões. Quais são os sintomas, doutor, por favor? Os sintomas, a paciente aparece nos consultórios com uma evolução de 2 a 3 semanas com dor do punho, que piora com os movimentos do polegar. Quando nós observamos o punho, vemos que o lado radial do punho está demasiado tumefacto, doloroso à palpação. Podemos realizar ainda um teste fácil, colocando o polegar na palma da mão, flexionando todos os dedos e realizando movimentos passivos com desvio radiolunar. Isso provoca um dor intenso, incapacitante, parece que dá uma trava nos movimentos do punho. Ou algumas vezes pode ter um estalo. Esse estalo pode ser uma indicação de uma existência dos túneis, por exemplo. Não é a única patologia que provoca dores a nível do punho. Para diagnosticar corretamente, temos que entender que existem outras patologias similares a essa. Por exemplo, artrose a nível da base do polegar, chamada risartrose. Outras patologias, tipo sequelas de fratura dos ossos do carpo, principalmente do escafoide, podem provocar essas dores e incapacidade no punho e na mão também. Mas isto se diferencia como? Uma radiografia simples nos mostra se tem artrose, nos mostra se tem alguma fratura antiga de escafoide, alguma sequela de fratura. E tem também o segundo túnel, que fica ao lado do primeiro túnel, que contém 2 tendões, que são os extensores do punho. Eles se entrecruzam
uns 4 centímetros a nível do punho, do antebraço distal, e pode provocar atrito e provocar tenossinovite no segundo compartimento. Mas este quadro é mais comum com movimentos repetitivos de flexo-extensão, diferente do primeiro quadro. Pode ser, por favor? Como que é feito o diagnóstico, doutor, e o tratamento? Bom, o tratamento, inicialmente, sempre em todas as pacientes ou os pacientes, realizamos tratamento conservador. O que quer dizer isto? Indicamos anti-inflamatórios, analgésicos, imobilizações temporárias e acompanhamos também com fisioterapia durante 2 a 3 semanas. Em caso de não melhorar com esse tratamento, insistimos ainda com tratamento conservador. Agregamos infiltração com corticoides, mas o corticoide utilizado tem que ser bem selecionado, porque quando tem alta concentração, pode provocar uma hipopigmentação da pele, sobretudo em pessoas de pele morena. E seguido com uma imobilização. Caso não melhore com esse tratamento, nós optamos ou aconselhamos um tratamento cirúrgico. Para esse tratamento cirúrgico, é necessário saber um pouquinho da anatomia. A nível do primeiro compartimento, no dorso do punho, passam estruturas delicadas, 2 ou 3 ramos de nervo sensitivo radial, que dá sensibilidade ao dorso do punho do lado do polegar. Quando tracionado excessivamente esse nervo, pode dar complicações, ou quando lesionado totalmente, pode dar complicações que seriam pior que o quadro inicial. A cirurgia em si é um procedimento igualmente simples que o diagnóstico, é feito com a sedação da paciente, infiltramos anestésico local, realizamos um corte transversal, mais ou menos entre 1 a 2 centímetros, isolamos aquelas estruturas que dão complicações e realizamos uma incisão quanto mais dorsal possível, melhor. Com isso, deixamos uma proteção para os tendões, para não sofrer no futuro aquelas luxações, aquelas saídas do leito delas. Uma vez aberto o retináculo, puxamos os tendões. Quando encontramos um só tendão, isso quer dizer que poderia haver um segundo túnel. Nesse caso, é necessário abrir o segundo túnel. Feito isto, levantamos os tendões do seu leito para confirmar se realmente estão bem liberados e o colocamos no leito. Fazemos uma sutura com 2 pontos de mononylon 4 ceros, um curativo bem acolchoado e encorajamos a paciente a mexer os dedos precocemente, tanto o punho como os dedos. Em 2 semanas retiramos os pontos e gradativamente aumentamos as atividades. Enquanto às complicações, como toda cirurgia, embora seja fácil, rápida, existem aqui ou em qualquer parte do mundo. Uma das complicações mais frequentes é a luxação, é a saída dos tendões do leito quando não deixado adequadamente a membrana que sustenta eles dentro do túnel. Nesses casos, o tendão com os movimentos do punho e do polegar saem do lugar, dá aquele estalido, aquele incômodo. A segunda complicação mais temida é a tração excessiva do nervo, que pode causar uma neuropraxia, que é uma dor persistente no punho, ou, no pior dos casos, uma lesão cortante do nervo, que pode provocar um neuroma, que esse quadro é pior que o próprio quadro em si. É uma complicação difícil de tratar. Quando acontece isto, procedemos outro procedimento. Quando acontece uma complicação, realizamos um retalho do dorso faciocutâneo para cobrir tanto os tendões como o nervo. Com isso, conseguimos quase sempre resultados satisfatórios. Existe prevenção? Isso. Evitar atividades repetitivas, evitar traumas, podem diminuir a incidência deste processo. Só para terminar, então vemos que a cirurgia e o diagnóstico são relativamente simples, porém é necessário algum conhecimento, alguma experiência, para evitar essas complicações que muitas vezes são piores que o próprio quadro inicial. Então, para isso, aconselhamos sempre procurar algum médico que tenha algum conhecimento, alguma experiência, ou, na melhor hipótese,
Na melhor hipótese, um especialista é fácil. Entrar no Google e procura seu especialista. Temos vários, no todo o Rio de Janeiro, todos habilitados para realizar este procedimento. Então, os resultados são excelentes, muito animadores e com isso quero agradecer e finalizamos nossa apresentação. Ou, na melhor hipótese, procura o OrtoCenter e acha o Dr. Raul também, né? Muito obrigada pela participação, Dr. Raul. E vocês fiquem ligados nas nossas mídias sociais para conteúdos exclusivos de saúde e bem-estar. Até a próxima. Quem agradece aqui sou eu, a vocês que me ajudaram muito, e a meu diretor querido, Dr. Renato Barros.